Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, iniciando hoje mais um livro, o livro de Lamentações. São 5 capítulos, né? Embora esse livro aqui de Lamentações não cite o autor, a gente não pode ter certeza de quem escreveu o livro, mas segundo as tradições judaicas e cristãs, atribui-se o livro a Jeremias. Tá? Então a gente vê que o título do livro em hebraico é Aiká, começa como. Vocês vão ver logo no primeiro capítulo, começa como, né? E também é mencionado esse livro na tradição judaica como Quinote, Lamentações. Quinote em hebraico é Lamentações, tá? Mas o título é Aiká, como, tá? E isso tem uma razão de ser para se atribuir esse livro a Jeremias, porque Jeremias foi testemunha, né, ocular do juízo contra Jerusalém, né, em 586. Então as pessoas acham que tenha sido ele que escreveu, e esse livro Lamentações ele compartilha de modo assim vigoroso, né, a questão avassaladora da destruição da cidade, do templo, né, do ritual e da perda, né, que acompanhou todo o povo de Judá, Jerusalém, Benjamim, aquelas tribos lá, com o exílio babilônico, né, sofrido pelos habitantes de Judá. Uma data, assim, para a gente estabelecer uma data mais recuada do livro, da escrita do livro, é em 586 a.C. e mais avançada em 516. A gente tem que lembrar que mais recuada, lá atrás, mais avançada, que conta do maior para o menor, né? Até chegar ao ano 0 do nascimento de Cristo, no século I, né? E o livro é todo poético, né? São 22 capítulos cada lamentação, são 5 capítulos, né, cada lamentação, a não ser a terceira lamentação, que tem 66 versículos, né, meu irmão, minha irmã? Ou seja, 3 vezes 22. E isso é proposital, porque 22 é o número de letras do alfabeto hebraico, né? E vocês vão observar que as 4 primeiras são acrósticos, formam acrósticos, né? Embora Lamentações não seja o único livro que contém lamentações individuais, né, ou comunitárias, esse livro, porém, ele é o único que consiste apenas só em lamentações. Por exemplo, Davi em Salmos tem muita lamentação, né? O capítulo 1 começa assim, a primeira lamentação: como está deserta a cidade. É uma exclamação, né, que dá título ao livro. Eiká, como, né? Primeira palavra. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com a viúva, antes que era grandiosa entre as nações e que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Está falando do exílio babilônico, foi como escravo, né, meu irmão? Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam do seu rosto. Todos os seus amantes, nenhum consola. Os amantes são aquelas nações que Judá buscou refúgio. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos, e a aflição sobre os trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Olha só. A prosa, o poema, né? Vive entre as nações sem encontrar repouso, que no exílio não tem descanso, né? No exílio é escravidão também, né? Todos que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. E continua, né? E aqui você vai ver que todos esses primeiros versículos do capítulo 1, da Lamentação 1, você vai ver que está esperando, começa com exclamação, porque é um choque, né? Na verdade é um choque, é um misto de desespero e você está estupefato, né? E aí vai falar, é interessante que a gente observa, que fala, sentei-me sozinho. E aí você está vendo o profeta sozinho, sentado na porta da cidade, chorando, né?
Continua, sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Aqui o profeta fala, aqui o poeta, o escritor fala que foi surpreendente, mas não foi avisado. O próprio Jeremias fala que Jerusalém, Judá foram todos avisados o tempo todo para se arrepender dos maus caminhos, né? Mas é uma forma poética aqui. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu as nações pagãs entrarem no teu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das suas assembleias. Aqui está falando da invasão do templo, né? Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão e para sobreviver e troca o tesouro por comida. E aqui a gente está vendo aqui já a falta, a escassez, porque como falou, quem ficasse lá ia permanecer e eu sofria fome, né? Isso foi uma coisa terrível, realmente. E aí, o Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, colocou um exército contra mim para destruir meus jovens. O Senhor pisou. Aqui está personificando a nação, Judá, né? O Senhor pisou no seu lagar a virgem e a cidade de Judá. E aí vem não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante Sião estende as mãos, não há ninguém que a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Aqui está falando meus filhos, está falando em termos da nação, na nação como, e o escritor que fala, como se tivesse a nação falando dos meus filhos, né? Personificando a nação aqui, uma prosopopeia, né? E aí ele conforta aqui, coloca ainda por cima, antes, Jerusalém se tornou coisa imunda entre eles. Olha só que coisa terrível. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouço todos os povos, olhem para o meu sofrimento, meus jovens, minhas moças foram para o exílio, chamei meus aliados, mas eles me traíram. Quem dera trouxesse o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu, toda a maldade deles seria conhecida diante de ti. Faze com ele o que fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Meus gemidos são muitos, meu coração desfalece. Capítulo 2 vai continuar falando da lamentação de Sião, né? O Senhor cobriu a cidade de Sião com nuvem da ira, da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para o céu. Não se lembrou do estado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó e sua ira destruiu as fortalezas das filhas de Judá. Derrubou o chão e desonrou o seu reino e seus líderes. Meu irmão, aqui está falando aqui que da ira do Senhor, mas o Senhor foi piedoso, né? E sem piedade o Senhor devorou, está falando aqui uma metáfora. O Senhor não devorou quem o Senhor usou, Nabucodonosor e o exílio babilônico como instrumento, né? E vem falando, o Senhor é como inimigo, ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações das filhas de Judá, ele destroçou a sua morada como se fosse um simples jardim. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião, esticou a tenda e não poupou a sua mão destruidora. Esticou a tenda quer dizer mediu, né? Fez com que os muros e as paredes lamentassem junto com eles, e junto eles se desmoronaram. Então aqui está outra personificação, outra prosopopeia, né? As paredes se lamentarem, né? A prosopopeia e está personificando ali a destruição, a queda, né? E enfraquecimento, né? O rei e seus líderes foram exilados para diferentes nações. A lei já não existe, a lei que o Senhor deu lá, que o Senhor deu para o povo cumprir, o povo não cumpriu, não vai acontecer, não vai ser observado nas nações pagãs para que eles foram exilados, né? E na Babilônia, que era chamada mãe das prostitutas, né? Os seus profetas não recebem visão. Os líderes da cidade de Sião sentam no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam veste de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça ao chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Que posso dizer a seu favor? Como posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo? Ó Virgem, ó cidade de Sião, sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem vai curá-la? A visão dos seus profetas eram falsos e inúteis. Falando dos falsos profetas, né?
Todos que cruzam seu caminho batem palma e eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Essa era a cidade chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Todos seus inimigos escancaram a boca contra vocês, zombam e rangem os dentes. Nós a devoramos, esse é o dia que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito havia decretado, derrubou tudo sem piedade, permitiu que os inimigos zombassem de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, ó muro da cidade de Jerusalém, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Meu irmão, minha irmã, a gente está vendo toda a aflição e a lamentação aqui desse livro, do autor desse livro, que alguns falam que é Jeremias. Não há nada em contra, né? Mas a gente vê quão terrível foi, a gente vê quanta amargura e quanto sofrimento, meu irmão, minha irmã. E o que a gente tem a dizer diante do sofrimento que a gente passa, porque na vida teremos aflições, teremos alguns exílios, é que o que diz Jacó, meu Salvador, vive e ele se levantará. E Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor é o nosso pastor. Está escrito lá, o Senhor é meu pastor, e no original está escrito, o Senhor é meu pastor, eu não faltarei, quer dizer, o Senhor não faltará. O Senhor é o seu pastor, é o meu pastor, é o nosso provedor e a própria provisão. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe sempre. Amém.